Você sabia que o Willy Wonka original lá de 1971 pode ser ainda mais sombrio do que o Willy Wonka do Johnny Depp? Sim, caso você não saiba, o filme do Johnny Depp é um remake dirigido pelo Tim Burton, mas antes dele existia um Willy Wonka lá na década de 70 que já vinha assustando muita gente. E por trás desse filme existe um bastidor caótico, um autor furioso e, claro, teorias bizarras que vai mudar a forma como você enxerga a Fantástica Fábrica de Chocolate e o Willy Wonka. O filme Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate ele estreou lá em 1971 e o Willy Wonka foi interpretado pelo Gene Wilder, que teve um papel muito importante na excentricidade do personagem. E caso você não saiba, esse filme ele é uma adaptação do livro Charlie e a Fábrica de Chocolate do Roald Dahl. Já fica aqui, já começa, né, eu e minhas pronúncias. O nome desse autor é muito difícil, então não sei se é correto, mas vou deixar escrito aqui na tela e vocês vão entender. Mas já adianto que o autor ele não ficou muito contente com o resultado final não, mas eu já vou te contar aqui mais pra frente desse vídeo. Gene Wilder, um Willy Wonka imprevisível. O ator só aceitou fazer o papel se ele pudesse entrar mancando e terminar dando uma cambalhota na cena que ele se apresenta para as crianças. Porque segundo ele seria muito legal se tanto as crianças, os personagens, quanto as que estavam assistindo ao filme não soubessem se elas poderiam confiar naquele personagem ou se ele era um vilão, se ele era alguém perigoso. E isso foi um toque muito importante porque virou a marca do personagem até hoje. O Willy Wonka é conhecido por ser essa figura que a gente não sabe se confia ou o que ele tá falando é verdade, se ele realmente quer ajudar e em qual momento ele começa a virar um sádico, se ele de fato é um sádico, ele só é um cara misterioso, enfim. Por conta dessa escolha do Gene Wilder, criou-se toda essa atmosfera ao redor desse personagem. O túnel do pesadelo. Sabe aquela cena que o barco passa pelo túnel quando as crianças já estão na fábrica de chocolate? Essa cena foi feita para traumatizar mesmo, inclusive as crianças que estavam trabalhando, atuando no filme. Porque enquanto o barco estava ali passeando, andando pelo rio, mostrava várias cenas de insetos, olhos, galinha sendo decapitada, coisas bem pesadas que para adultos já é meio estranho você ver numa tela grande, quem dirá para crianças, né? E como a gente está falando de uma época que não tinha muita fiscalização em Hollywood, não tinha muito um cuidado com as pessoas, eles resolveram deixar assim as crianças terem essa experiência genuína. Então eles não avisaram os atores muito bem do que ia acontecer. Então aquela cara de assustado, de surpresa e de horror das crianças era meio que verdade, porque elas não sabiam o que esperar. Talvez seja por isso que a maioria dessas crianças nunca mais seguiu a carreira de ator, né? Eu não vou nem culpar elas. O autor do livro odiou tudo. O Roald, ele detestou a adaptação do filme. Isso porque, segundo ele, perdeu todo o propósito da história que ele tinha criado. E de certa forma ele não estava tão errado, já que o personagem, o protagonista, era o Charlie. E ele acha que a direção que as coisas foram tomando foram para um lado totalmente diferente. Já que o grande destaque, a grande figura dessa história é o Willy Wonka. Inclusive o filme deixou de se chamar Charlie e a Fábrica de Chocolate para se chamar Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. E isso não deixou ele muito feliz não. E mais pra frente desse vídeo você vai entender por que trocaram o nome desse filme para Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. Fica aí que daqui a pouco já vem essa informação. Ainda falando sobre o autor da história, ele também odiava as músicas que colocaram no filme. Eu acho que ele já chegou num nível que ele só pegou um ranço de tudo e ele passou a odiar tudo. E isso deixou ele tão revoltado, tão bravo, que ele proibiu Hollywood de fazer qualquer adaptação nova dessa história, qualquer continuação que fosse. Tanto que a versão do Tim Burton com o Johnny Depp veio depois que o autor já tinha morrido. A espuma mortal. Lembra que eu falei que Hollywood não se preocupava muito com a saúde e a segurança dos seus atores? Então, tem uma cena que o Willy Wonka leva os personagens para tomar uma espécie de banho, o Wonka Wash. Ele tinha esse veículo que era abastecido por diferentes tipos de refrigerante que criava uma espumona que dava esse banho em todo mundo. Só que o material que foi utilizado para fazer essa espuma era nada menos do que espuma de extintor de incêndio que resolveram que seria muito legal jogar em cima dos atores. Eu entendo que
era uma época que não tinha muitos recursos, mas parecia que eles se esforçavam para traumatizar e matar as pessoas, né? Mas ok. Por algum motivo não teve uma alma viva que pensou que isso não poderia ser uma boa ideia, que talvez as pessoas fossem ter, sei lá, alergia com uma espuma de extintor de incêndio. E foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo que participou dessa cena teve uma reação alérgica e todos os atores envolvidos na cena precisaram de um atendimento médico porque estavam com alergia, com dores no corpo, irritação, enfim, né? Tudo comestível, só que não. Como a gente muito bem sabe, nesse mundo do Willy Wonka, da fábrica, todas as coisas são comestíveis. Tem um rio de chocolate, a grama é comestível, as árvores são comestíveis, mas nem tudo, né, que foi utilizado para fazer o filme era de comer, mas sim, muitas coisas ainda eram. Mas o irônico disso tudo é que apesar de várias coisas serem comestíveis, inclusive coisas que não precisaram ter sido comidas em cena, a xícara que o Willy Wonka usa, tem momento que ele toma ali um chocolate e ele morde a xícara, ele come, a xícara que ganhou um grande destaque, que virou um objeto muito famoso, um símbolo, né, porque é uma cena dedicada a esse momento, que ninguém espera que ele vai beber na xícara e depois comer ela não era comestível, acredite você ou não. Olha só, Hollywood fazendo de tudo para matar os atores, né. A xícara era feita de cera, então o Gene, ele mastigava, ele comia e eles cortavam a cena e ele tinha que cuspir porque ele não poderia ingerir. O que é muito curioso, né? Eles poderiam claramente ter feito, sei lá, uma xícara de um material meio açúcar, meio pasta americana, igual aqueles bolos que fazem com formatos diferentes, né? Mas enfim, a coisa que ele precisou comer, resolveram fazer de um material que não era para comer. Mas o que esperar de uma produção que botou espuma de extintor de incêndio em cima das pessoas? Mas não é só de curiosidade que esse filme é feito, tem muitas teorias também por trás dessa história. Inclusive, eu já falei algumas delas lá no meu primeiro vídeo, que inclusive teve um pedido do Anderson Lima para falar sobre o filme de 1971, então aqui estou falando. E como eu sei que vocês adoram coisas de teorias, eu procurei ali na internet, cavuquei o máximo que eu consegui encontrar muitas coisas repetidas, que eu já falei naquele vídeo, mas eu encontrei umas coisinhas diferentes que eu vou trazer para vocês agora nesse vídeo. O Willy Wonka estava ali atrás de um sucessor, de alguém que pudesse herdar a fábrica, só que muitos acreditam que na verdade ele era um líder de um culto e ele estava buscando seguidores. Ou melhor, um seguidor fiel que seria a criança sobrevivente do final dessa história, né? Já que as outras foram perdendo as chances delas, né, perdendo as provas ao longo do filme. E a fábrica, na verdade, seria essa espécie dessa sede desse culto, e a criança vencedora, né, a mais forte que chegou até o final, entraria nesse culto, já que todo mundo endeusa o Willy Wonka e ele tem esses seguidores dele que trabalham para eles, uma espécie de escravos que são os Umpa-Lumpas. Então tem essa teoria de que poderia ser um líder de um culto bem excêntrico. Eu não encontrei nada muito aprofundado dessa teoria, mas se a gente for tentar cavucar aí um pouco, faz um pouco de sentido na questão dele ser uma pessoa muito excêntrica. Todo líder de culto é um pouco excêntrico. E também tem a questão dele ser visto como um ídolo, né? Das pessoas quase endeusarem ele. Todo mundo se matou para conseguir encontrar o bilhete dourado. E tem essa imagem do Willy Wonka e essa coisa, enfim, quase mística ao redor dele. E isso combina muito com um líder de culto religioso, né? Agora, sabe-se lá que práticas que ele ia fazer depois que tivesse recrutado a criança vencedora, né? Mas enfim, só tô trazendo aqui pra vocês coisas que eu estou lendo, que eu procurei na internet e vi. Se você já sabe um pouco mais sobre essa teoria, leu algo mais aprofundado sobre isso, comenta aqui pra gente discutir sobre isso. No meu outro vídeo, eu comentei que tem a teoria de que o Willy Wonka pudesse ser uma espécie de bruxo, que tinha até a teoria de que ele tinha estudado em Hogwarts. É um negócio bem louco, mas enfim. Só que também tem muita gente que acredita que ele poderia ser uma espécie de alquimista imortal. E que essa questão da fábrica ter toda essa aparência de fantasia e de que tudo é mágico é na verdade algo químico, algo feito ali da alquimia. E que ele estivesse usando o chocolate e as crianças ali como uma espécie de vários testes diferentes para continuar seguindo ali a vida dele eterna, que ele é uma espécie de alquimista antigo, ele tá existindo no mundo há muito tempo. E que toda essa história que a gente viu seria na verdade formas dele ir descobrindo técnicas e receitas e coisas novas para ter a receita ali da vida eterna.
Qual que você acha mais interessante? Dele ter sido um bruxo em algum multiverso ou dele ser um alquimista antigo e muito poderoso? Essa última teoria é mais sobre a produção do que a história em si, mas eu achei interessante trazer ela aqui pra vocês, que seria que o filme, na verdade, foi uma propaganda disfarçada. Já queriam fazer o filme, já queriam fazer uma adaptação, obviamente. Isso porque, na vida real, o filme foi financiado pela marca Quaker Oats, que estava planejando lançar chocolates, uma barra de chocolate. Essa é uma marca de aveia, se eu não me engano, muito famosa e muito antiga. Ou seja, o filme seria uma espécie de estratégia de marketing para poder vender as barras de chocolate da Quaker Oats. Uma propaganda disfarçada de filme. Seria esse o motivo de terem mudado o nome do filme de Charlie e a Fábrica de Chocolate para Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. Porque dessa forma eles promoveriam as barras que levavam o nome de Wonka, da Quaker Oats. E sinceramente eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque filmes são feitos todos os dias e filmes precisam de patrocinadores e patrocinadores querem de alguma forma ganhar um retorno. O autor dos livros não ficou nada feliz com isso. Até porque, vamos ser sinceros, né? Só deles já terem mudado o título, o nome e terem direcionado toda a atenção pro personagem do Willy Wonka, fez, assim, mostrou-se eles mais interessados em promover algo, em ser uma propaganda, do que de fato contar uma história. Mas a gente não pode negar que a história foi contada, que movimenta a arte até hoje, e é um personagem, assim, que vai viver para sempre na memória das pessoas. E quando eu descobri que existia chocolate Wonka na vida real, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Eu cresci com o filme do Tim Burton, né, estrelado pelo Johnny Depp, então eu não sabia, não tinha muito essa coisa de fazer a propaganda do chocolate o tempo todo. Pra mim era uma coisa do filme, da história. Então, assim, eu não sabia. E quando eu descobri que tinha, eu fiquei muito feliz. Várias coisas do Wonka, assim, eu sempre quis provar o chocolate. Deve ser só mais um chocolate normal, né? Mas enfim, é legal ver ali a embalagem Wonka na vida real e você pode comer. Quem aí, inclusive, já comeu um desses chocolates? Ele realmente tem uma coisa diferente? Eu penso assim, se eu tivesse uma marca que leva esse nome, nenhum chocolate poderia ser normal. Ou teria que, sei lá, mudar a cor da sua língua, ou ter aquelas coisinhas que dão uma estouradinha, ficam explodindo na sua garganta, que é bem antigo, tem vários doces, mas eu acho que, né, o nome Wonka, que tem toda essa coisa fantástica, deveria ter alguma coisa. Eu não sei, nunca fui muito a fundo disso, mas se você que tá aí assistindo já comeu algum doce Wonka, conta aí pra gente como é que é, eu sempre quis saber. Mas então, você acha que o filme do Willy Wonka lá da década de 70 é só mais um musical fantástico, fofinho de criança, ou se trata de uma história muito mais sombria do que parece? Por favor, deixa aí nos comentários pra mim a teoria bizarra que você achou mais interessante, qual a curiosidade que você não sabia, ou se tem mais coisas que eu não trouxe aqui que você gostaria de acrescentar aí nos comentários. Eu já falei do Willy Wonka do Johnny Depp e do Willy Wonka do Gene Wilder. E se você é um pouco mais novo, ou assistiu o filme mais recente do Timothée Chalamet, que eu ainda não vi, inclusive, e quer que eu fale sobre ele, você pode comentar aqui também, né? Vai que eu fecho essa trilogia aí e falo dos Willy Wonkas. Eu sei que é um personagem muito amado e muito icônico, muita gente gosta. É o meu vídeo mais bem sucedido aqui do meu canal, né? O que me trouxe mais inscritos, mais visualização até o momento. Meu canal ainda é um canal muito pequeno, mas eu já agradeço. Eu sei que vocês amam Willy Wonka e por isso eu trouxe esse vídeo. Demorei um pouquinho, tá? Mas enfim, eu tô sempre aqui trazendo vídeos que vocês pedem, que vocês gostam. Não esquece de compartilhar com todos os seus amigos que adoram ver esses vídeos de curiosidades e teorias, porque isso me ajuda muito, né? Todo mundo que se inscreve, que comenta, que curte. O meu canal é muito pequeno, eu ainda preciso monetizar ele, eu preciso chegar aos 1000 inscritos para monetizar. Então, qualquer interação de vocês é muito importante para mim, tá? E mais importante do que isso também é a gente trocar ideia, vocês sempre aparecendo por aqui, comentando o que vocês querem e a gente se conhecendo um pouquinho mais ao longo do tempo. É isso, já falei bastante. Até o próximo vídeo. Tchau!